Olá, estamos de volta! E hoje eu converso com vocês do primeiro livro do projeto do Mulheres Continentais que eu e a Isabela a gente vai trazer aqui para vocês ao longo desse mês, né, em homenagem às mulheres. E para esse primeiro vídeo eu separei o Tudo de Bom Vai Acontecer, da Sefi Atta. Eu vou deixar a capinha aqui para vocês porque eu fiz a leitura no Kindle. E esse livro foi o que eu escolhi para representar o continente africano. E assim, eu não conhecia a autora, não conhecia esse título, foi extremamente aleatório, foi basicamente joguei no Google autoras africanas. Mas eu fiquei muito feliz com a leitura, com essa descoberta, porque é um livro que não só vai pontuar as questões sociais da Nigéria, né, questões da política, da saúde, a posição das mulheres e tudo mais, mas ela vai trazer, assim, como é que eu vou falar? São questões que podem ser entendidas em todos os lugares do mundo. Em algum momento a gente vai conseguir se identificar bem ali com as passagens. Então, sobre o livro. A gente tem então um romance de formação, a nossa personagem principal é a Enitan, eu imagino que seja assim que se pronuncia, e o livro começa na década de 70, quando ela tinha mais ou menos aí seus 11, 12 anos. A gente vai ter uma breve descrição ali de como é a vida da classe média ali na Nigéria, e a gente vai ser apresentada a família dela, a casa dela, as questões, por exemplo, que o pai é um advogado e ele passa o dia inteiro fora praticamente, e a mãe, ela encontrou um refúgio dentro da religião. Eu não sei que religião é especificadamente, mas ela é uma mulher extremamente devota e a todo momento ela usa essa religião como uma forma de manipular e educar a Enitan. Essa questão também está muito presente ao longo do livro inteiro. E uma característica também que eu acho importante de trazer aqui para vocês é que a autora, por mais que seja, né, uma história fictícia, um personagem fictício, ela pontua todas as décadas, né, que ela dá um destaque maior, ela coloca fatos reais. Por exemplo, logo no começo do livro a gente tem a guerra civil, né, nigeriana, que aconteceu com os federalistas, os separatistas e os britânicos, né, que foi ali uma tentativa de separar o país, de buscar a independência e tal. Já em 1975, os capítulos são divididos por décadas, né, como eu comentei. Aí, ele mais ou menos em 1975, ela vai para um colégio interno e lá ela vai ter um contato muito grande com várias meninas de várias regiões ali da Nigéria, então ela vai dar um foco muito grande às questões do sotaque, o tom da pele, características físicas, né, e como que isso dentro da cabeça de uma adolescente é bem marcante e como que as amiguinhas ali lidam com essas diferenças, porque até então a Enitan, no caso, só tinha contato com similares, né, vamos dizer dessa forma. E a gente também tem a apresentação da pessoa que vai se tornar, né, a melhor amiga dela, a Sherry, e ela é uma menina extremamente o oposto da Enitan, enquanto que a Enitan é uma menina extremamente recatada, né? Ela foi criada dessa maneira a se comportar na sociedade. A Sherry, ela é bem mais o que a gente chama, né, de bem mais pra frente. Ela sai com os coleguinhas assim da escola, ela vai pra festas, ela usa roupas decotadas, né, tipo saias curtas, camisetinhas. Ela usa batom, tem até uma passagem interessante da Enitan experimentando batom pela primeira vez. Ela anda com as unhas pintadas, ela dança pra caramba. E aí a gente tem a passagem do estupro da Sherry. E assim, nessa parte que a gente começa a ver realmente o quanto que o meio influencia o ser. Eu separei várias passagens ao longo da leitura que são realmente tensas e que eu vou, daqui a pouco eu leio pra vocês, mas essa questão do estupro, por exemplo, não só a Sherry como a Enitan, nenhuma das duas soube o que fazer diante daquela situação, e a Enitan, dentro do que foi ensinada pra ela, ela passou a culpar a própria amiga pelo estupro, e o que é muito errado, porque nunca é a culpa da vítima.
mas ela não enxergava a Sherry como vítima, porque a sociedade colocou como se fosse a vítima, como se fosse a culpa da Sherry, pelo jeito como ela se comporta na sociedade, pelas roupas que ela veste. E uma outra coisa que acontece também, que marca bastante o futuro da personagem, é a separação dos pais. Eles já estavam num relacionamento extremamente desgastado, era tipo, muito ruim o relacionamento deles mesmo, e aí então acabava sofrendo com isso, e aí chegou o momento em que eles separaram, cada um foi morar em uma casa, e aí a gente vai acompanhar o relacionamento da Enitan com o pai e com a mãe, né, em ambientes extremamente separados. Desde a separação eles não se encontraram mais, então foi como se tornassem desconhecidos. E como que isso afetou na vida da Enitan. Mais pra frente, né, nos anos seguintes, a Enitan vai então estudar Direito na Inglaterra, e essa experiência, né, de sair do país e poder enxergar o país de fora permitiu a Enitan trazer ainda mais essas questões sociais, né, que eu comentei sobre a política, sobre a saúde do país e tudo mais. E aí nessa parte ela começa a questionar absolutamente tudo, né? A própria posição que ela assume ali como estudante de advocacia, assim, e ela começa a questionar tudo. E aí tem uma passagem aqui que eu separei pra vocês que representa bastante isso, que é o seguinte: no meu país, quanto mais as mulheres desistem do direito de protestar, mais são apreciadas. Chega uma hora em que ela retorna para a Nigéria para trabalhar com o pai dela, né, no escritório, e ela levanta essas questões para o pai. Não, mas vamos fazer isso, e por que que é assim, e por que que a mulher não pode fazer isso e o homem pode e tal. E o pai a todo momento manda ela ficar quieta, tipo assim, não, você é mulher, você não mexe com isso, não sei por que você tá reclamando, você é mulher, coisas desse tipo, sabe? E a Enitan, ela vai ficando cada vez mais pistola com essa situação e vai desgastando também essa relação com o pai. E aí, já emendando aí nas citações que eu coloquei, que eu quero ler outra que eu marquei aqui pra vocês. É o seguinte: o primeiro a declarar que minha virgindade me pertencia foi quem atirou. Antes disso, eu pensava que pertencia a Jesus, a minha mãe, à sociedade em geral, a qualquer um, menos a mim mesma. De novo, né, isso mostra bastante como que as meninas nigerianas são criadas e como elas são realmente um objeto de procriação e de pertencimento, porque tem algumas partes no livro também que fala que quando a menina, antes de casar, a menina é a propriedade do pai. Depois do casamento, ela vira propriedade do homem. A Enitan, inclusive, vai ter vários problemas com o marido dela em relação a isso. Quando vai receber a família, por exemplo, dentro de casa, é a mulher quem tem que ir para a cozinha e servir as refeições e tudo mais. E a Enitan vira e fala assim: não, eu não vou fazer isso. Se quiser, tá lá, a cozinha tá ali, você vai lá e pega. Então eles têm um conflito constante a respeito dessa questão. Uma outra passagem é a seguinte: nós tínhamos sido criadas na ilusão de que os grandes dias da nossa vida seriam o nascimento do primeiro filho, o dia do casamento e o da formatura, nessa ordem. A mulher podia ser perdoada por ter o filho fora do casamento se não tivesse esperança de se casar, e seria dissuadida de se casar se não tivesse um diploma. O casamento podia apagar imediatamente um mal passado, mas a mulher nigeriana tinha de ter filhos, fosse ela um anjo ou não. Para mim, voltar para a Nigéria foi como voltar aos anos 1950 na Inglaterra. E aí, com essas citações, eu deixo vocês um pouquinho mais curiosos a respeito desse livro. E é muito bacana mesmo acompanhar a formação da Enitan, essas questões que ela traz, né, igual eu comentei, por mais que elas sejam pontuais e que aconteceram ali com mulheres nigerianas e que é uma questão da sociedade da Nigéria, ela é, em algum momento, em algum nível, completamente aplicável na nossa realidade, na realidade de qualquer mulher em qualquer parte do mundo. Então é muito bacana você ter uma autora
que traz uma personagem principal, também uma mulher, e que traz esses assuntos, porque é uma perspectiva diferente. O jeito que a autora coloca todas essas questões, essas pontuações, ela faz de uma forma muito direta. Ela não chega a ser grosseira, sabe? Mas é isso e ponto, acabou. É o meu lugar de fala e você vai sentar e vai escutar. Então, assim, eu achei muito bacana o livro, eu gostei demais de ler, e é um tipo de história que você fica curioso pra saber o que vai acontecer. Ela não tem essa emoção de um romance policial, por exemplo, que você quer descobrir o assassino e que você está procurando por pistas, né, que tem essa necessidade de ficar lendo o próximo capítulo. Mas traz um conforto você acompanhar o crescimento dessa personagem. Até porque a Enitan se transformou em uma mulher muito bacana, sabe? Uma mulher extremamente forte, independente e que corre atrás e que questiona mesmo. Teve uma passagem aqui que o pai dela acabou sendo preso, né, por conta das milhões de guerras civis que teve na Nigéria, dos golpes militares e tudo mais. E ele acabou sendo preso. Então, assim, enquanto ela não achou o pai, não soube o porquê ele foi preso e tudo mais, ela não sossegou. Então, assim, a gente vê essa dedicação, por mais que a relação deles estivesse, assim, terrivelmente abalada, ela não sossegou, sabe? Então ela corre atrás, é uma sociedade que não ajuda ela como mulher, uma mulher mais velha, ali com mais de 30 anos, e que não tem um filho e que não era casada e que só tinha o diploma. Então, assim, pela aquela passagem que eu li, né, ela pulou todas as etapas que eram esperadas dela. Enfim, é um livro muito bacana mesmo, eu super recomendo a leitura. Como eu comentei, dá pra gente relacionar demais com a história e com várias passagens. E tem, assim, situações que são extremamente irritantes. Eu tenho certeza que vocês, mulheres, vão empatizar com essas questões. É realmente revoltante, assim. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem de olho aqui para os próximos continentes. Até!